Seja bem-vindo ao canal. Esse canal é destinado à evangelização espírita infantil, com vídeos que trazem temas de aula, sugestões de atividades, sugestões de brincadeira e várias outras coisas. Fique à vontade para pesquisar outros vídeos. O tema de hoje é Jesus, onde a gente dá ênfase à parábola dos talentos. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Como reflexão de hoje, a gente traz a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os bons espíritos nos respondem: Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então aqui, né, os espíritos nos relembram que a linguagem que Jesus utilizava era uma linguagem simples, né? Repleta de alegorias e parábolas. Continuando as reflexões, a gente traz agora um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, exatamente tratando da parábola dos talentos. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento do progresso. Então aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o tema da riqueza, né, para mostrar que a gente não deve, né, culpar a riqueza e sim o homem, né, de como a utiliza. Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 11 anos e a duração estimada é de 50 minutos. Como o primeiro momento do cronograma, a gente faz uma oração com todas as crianças para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores e harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente geralmente pergunta se alguma criança gostaria de fazer a oração, porque é o momento onde a criança treina a oração, essa conversa com Deus, essa conversa com Jesus, e também treina a questão de falar em público, a ficar desinibida, né? Então são pontos importantes também a aprimorar na criança. E o segundo momento no nosso cronograma é a etapa em que a gente conversa com as crianças sobre as diretrizes que devem ser seguidas na sala de aula. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. Como vocês podem ver, né, na imagem ao lado, essas diretrizes estão na sala e o que elas dizem, né? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir seus amigos, participar das aulas, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo e não chorar sem motivo. E no terceiro momento, o evangelizador relembra aulas anteriores sobre Jesus, enfatizando, né, que ele utilizava a parábola para conversar com as pessoas mais simples. De forma adaptada, o evangelizador conta às crianças a parábola dos talentos.
É importante lembrar de contar a história utilizando-se de técnicas para prender a atenção das crianças. Quais são essas técnicas, né? Mudar a voz, é, se você conseguir memorizar a história, né, ao invés de ler também é interessante. Fazer gestos. Uma sugestão aqui, né, é levar algumas moedas, né, e fazer uma pequena representação da história. Caso você não tenha moeda, pode usar qualquer outra coisa, até lápis de cor, né? Dá 5 lápis para uma, dois para outra, um para outra e vai desenvolvendo a história. Outra opção é mostrar um vídeo, né, com a história para as crianças, mostrando essa parábola. Aqui é a nossa sugestão de texto. Vou ler para vocês. Um dia, Jesus contou uma história para ensinar as pessoas a usar seus dons. Jesus disse: O reino dos céus é como um homem indo em uma longa viagem. Antes de sair, ele chamou seus servos e deu-lhes algumas de suas coisas para cuidar enquanto ele estava fora. Para um, ele deu 5 talentos, para outros ou 2 talentos, e para o último, 1 talento. Para cada um de acordo com a sua própria habilidade. Então, ele foi em sua jornada. O criado, com os 5 talentos, rapidamente investiu-os para fazer mais 5 talentos. Da mesma forma, o criado que pegou os 2 ganhou mais 2. Mas o servo que recebeu um único talento foi embora, cavou um buraco no chão para esconder o dinheiro, até que o mestre voltasse. Muito tempo depois, o mestre voltou de sua jornada. Ele perguntou aos criados o que fizeram com o seu dinheiro. O servo que recebeu 5 talentos veio e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Mestre, você me deu 5 talentos, eu ganhei mais 5 talentos para você. O mestre disse: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas. Vou deixá-lo cuidar de coisa muito maior. Venha compartilhar minha alegria comigo. E o mesmo aconteceu com o servo que dobrou os 2 talentos que lhe foi dado. Então o servo que tinha recebido, né, somente 1 talento veio para o mestre. Ele disse: Mestre, eu sabia que você é um homem duro. Eu estava com medo, escondi seu talento na terra para mantê-lo seguro. Aqui ele está. E devolveu o talento para o mestre. O mestre respondeu: Você é um servo perverso e preguiçoso. Você poderia pelo menos ter depositado o meu dinheiro no banco para fazer-lhe algum interesse, para render. Ele ordenou que o talento fosse tirado do servo e dado ao servo com os 10 talentos. O servo preguiçoso foi mandado embora. E depois, né, de contar essa história para as crianças, a gente faz algumas reflexões. A primeira delas: qual dos servos utilizou melhor o talento dado pelo homem? E por quê? Então, né, foi o servo que recebeu 5 talentos. E por que ele utilizou melhor? Porque ele fez gerar frutos, né? Ele dobrou, né? Trouxe de volta 10 talentos. E por que o homem não deu a mesma quantia de talentos para cada servo? Como a gente leu, né? O mestre não deu, porque ele deu a quantidade devida para cada um de acordo com a habilidade de cada um. Então o mestre sabia que para alguns ele poderia dar mais e para outros ele deveria dar menos, de acordo com as habilidades. E outra pergunta, né? Por que o servo que recebeu só 1 talento o enterrou no chão? Então, como a gente viu na história, ele enterrou no chão porque ele ficou com medo, né, do mestre e com medo de perder o dinheiro. Ele acabou é, guardando aquele dinheiro por muito e muito tempo. Em seguida, o evangelizador coloca para o grupo a música A Primavera, das 4 estações de Vivaldi, e apresenta o título da música e seu compositor, Antônio Vivaldi. Se possível, pedir para as crianças ouvirem a música de olhos fechados. Porque de olhos fechados, né, com esse sentido, né, da visão obstruída, a gente consegue prestar mais atenção na música, né, no som. Após ouvirem, perguntar às crianças o que elas acharam da música, o que elas sentiram. Posteriormente, o evangelizador conta um pouquinho da história de Vivaldi.
aqui a nossa sugestão. Antônio Vivaldi nasceu em 1678, na cidade de Veneza, na Itália. Desde pequeno, Vivaldi demonstrou grande talento musical e seu pai o incentivou a aperfeiçoar os seus conhecimentos musicais. Quando cresceu, Vivaldi tornou-se professor de violino em uma instituição religiosa que fornecia abrigo e formação musical para meninas carentes. Foi nesse período que compôs sinfonias maravilhosas que encantavam a todos, até mesmo reis e rainhas. E depois, né, da música dessa história, né, sobre o compositor, a gente volta a fazer algumas reflexões com as crianças. A primeira delas, como Deus espera que usemos nossos talentos. Então, Deus espera, né, que os usemos da melhor forma possível, que eles tragam frutos, que eles ajudem, né, como a gente leu, a desenvolver o nosso planeta, ao progresso. E o que aconteceria se Vivaldi não tivesse estudado e aperfeiçoado o seu talento na música? Ele, como a história disse, né, ele nasceu com esse talento. Mas se ele não estudasse, né, a música, a teoria musical, sobre composição, ele com certeza não conseguiria desenvolver o seu talento, né, da melhor forma possível. E o que acontecerá se não aproveitarmos bem o talento que Deus nos deu? A gente pode acabar como aquele servo preguiçoso, né? Terminando essa vida, né? Sem aproveitar tudo aquilo que Deus permitiu que a gente pudesse desenvolver nessa vida. Uma pessoa que utiliza seu talento para prejudicar outra pessoa está aproveitando o talento? Então, uma pessoa que utiliza sua inteligência para ludibriar, enganar outra pessoa, né? Uma pessoa que utiliza alguma capacidade para fazer o mal a outra pessoa, está aproveitando? Claro que não, né? O objetivo do talento, como a gente leu, é aprimorar o nosso mundo, melhorar, gerar bons frutos. Todo mundo tem um talento? Sim. Deus permite, né, que cada um desenvolva o seu talento. Como na história, né, alguns têm maiores capacidades e outros menores. Mas isso é uma questão de tempo, né, de desenvolvimento. E todo mundo pode aperfeiçoar e melhorar o talento. Qual talento cada criança da sala acha que tem? E como melhorar esse talento? Então a gente vai perguntando para as crianças, provavelmente algumas vão dizer que são boas no futebol, outras que são boas para desenhar, cantar, e a gente vai perguntando para elas, né, como elas poderiam melhorar esses talentos. Como usar seu talento para fazer o bem? Então, se a gente tem o talento de cantar, né, a gente pode cantar músicas alegres, né, músicas que deixam as pessoas felizes, e utilizar os recursos também que a gente obtiver para fazer caridade. Da mesma forma o futebol, da mesma forma qualquer outro talento. E o nosso quarto momento, o evangelizador pede para cada criança desenhar em uma folha de papel A4, ela mesma, usando o seu talento para fazer o bem. Então, né, a gente já conversou sobre os talentos. É o momento de cada criança desenhar ela com seu talento, ela jogando futebol, ela desenhando, jogando vôlei, cantando, e como que ela vai fazer com que esse talento produza frutos. E o nosso último momento é a oração de encerramento com as crianças. Mais uma vez, a gente pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. E a gente, antes de finalizar a aula, pede para cada criança ajudar na organização da sala, guardando os lápis de cores, os papéis, limpando. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sugestão de aula. Caso haja algum comentário, caso alguém faça essa aula e queira deixar algum feedback, né, algum retorno, fique aberto a fazer isso. A gente fica muito feliz. Que Jesus nos inspire, que a gente faça um pouquinho de diferença na vida dessas crianças. Fiquem com Deus.